Olá, pessoas, tudo bem? Bom, hoje a gente tem um sistema um pouco diferente de organização da tela. Aqui a gente tem, positivo para vocês, a gente tem duas câmeras. Uma delas vai ficar na minha cara, vocês estão vendo. A outra eu deixei focada aqui em um caderno, então a gente vai resolver as atividades. A gente vai resolver as atividades das tarefas que foram vistadas nesse fim de semana numa câmera aqui direto no caderno. Eu vou fazendo, vou conversando com vocês aqui nessa câmera, resolvendo nessa outra câmera, enquanto aparece o slide com o enunciado na captura de tela que está aparecendo aqui no fundo desse lado aqui. Então bora lá. Deixa eu ver aqui. Bom, falei, galera, se vocês tivessem alguma dúvida, problema, vocês podiam me perguntar, cara. Se, não consegui fazer parte dos exercícios, ou um deles eu não sabia nem como começar. Esse tipo de coisa, vocês podiam ter perguntado. Eu tô bem aberto, todo mundo que me pergunta eu respondo, mando vídeo, mando áudio. Tô bem disposto a ajudar. Então, fiquem tranquilos. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham vergonha, podem me perguntar que eu ajudo vocês. Não fiquem sem fazer as tarefas, tá? Isso conta a presença para vocês. Além de contar a pontuação na nota e ajudar vocês a estudarem para as provas de nota livre, né? Uma dessas que vocês têm aí para essa semana, por exemplo. Então, vamos começar. Deixa eu focar aqui. Aí. Bom, essa foi a primeira das 4 aulas cuja tarefa foi vistada nesse sábado. Foi a aula do dia 25 de maio, sobre distribuição eletrônica, que a gente começou a estudar o diagrama de Linus-Pauling, a gente viu os primeiros casos de distribuição eletrônica. Aqui tem um print da tela da aula do 25 de maio, a aula 7, então quem quiser dar uma olhada na playlist lá de novo, para depois ver esse vídeo, enfim, esse vídeo aqui vai estar na playlist da primeira série, então vocês se divirtam aí com os vídeos, caso vocês queiram ficar navegando neles. Caso precisem, né? Eu acho que querer assim espontaneamente é um pouco difícil, mas caso vocês precisem, fiquem à vontade. Beleza, então. A gente tem uma tarefa dessa aula, que é a tarefa que a gente vai ver daqui a pouco, e a gente, para poder realizar essa tarefa, tem que aprender aquilo ali. Isso aqui. Que é a formação do diagrama de Linus-Pauling, né? Através de você decorar como é que você escreve o diagrama de Linus-Pauling, fica muito fácil você resolver qualquer exercício de distribuição eletrônica, seja do hélio, que tem 2 elétrons, que vai ser 1s2 só, a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica, ou o organiosono, por exemplo, que vai até os 7p6. Então, você vai passar lá 118 elétrons naquela distribuição de elétrons. Então, vamos começar com a resolução da tarefa que foi passada no dia 25 de maio, que era um exercício, esse aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar com clareza, mas eu leio para vocês e depois vocês têm a apostila aí na casa de vocês, eu espero, né? E vocês podem acompanhar pela apostila de vocês, pela resolução que vocês fizeram também, enfim, vocês já resolveram esse exercício teoricamente, né? Bom, tarefa da aula 7, postada dia 25 de maio, foi a página 50 da apostila 1, exercício 11, que é aquele que tem uma foto aparecendo aqui do lado. Escrito assim: escreva a distribuição eletrônica conforme diagrama de Pauling para as espécies químicas a seguir. Aí tem algumas espécies ali: carbono, número atômico 6, letra B, sódio, número atômico 11, letra C, fósforo 3 menos, número atômico 15, letra D, cálcio 2 mais, número atômico 20, bromo menos, número atômico 35, criptônio 36, césio mais, número atômico 55 e chumbo 82. Bem, eu coloquei até em vermelho ali embaixo, para ninguém esquecer disso. Quando você faz uma distribuição eletrônica, ou você decora a ordem. Decora como? Eu sei que a ordem é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e por aí vai. Se você decorar essa ordem,
beleza, você decora até o 7p6, cara, é bastante coisa pra você decorar. Ou você decora essa ordem, que eu acho muito mais trabalhoso, ou você faz, quando cai numa prova, faz o diagrama de Linus Pauling de cabeça, faz o desenhozinho, decora como é que faz, que é o jeito que eu vou fazer aqui, nessa câmera, né? Nessa que está aparecendo aqui. E aí, eu acho o jeito mais fácil. Uma coisa que eu reparei, algumas pessoas não conseguiram fazer a distribuição eletrônica dos íons, que é a letra C, D, E e G. Aqueles 4 que tem cargas positiva e negativa. De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre vocês podem perguntar para mim, não fiquem acanhados, eu não vou odiar que vocês estão perguntando, na verdade eu gosto bastante de responder perguntas assim, me sinto bem de que vocês estão estudando ou, sei lá, pensando em química. Então, se vocês tiverem alguma dúvida mesmo, me mandem. Eu vi que tinha gente com certeza com dúvida, pelo menos, se não no exercício todo, pelo menos nessa parte dos íons, dos cátions e dos ânions, né, aqueles que têm carga positiva e negativa, porque não conseguiram fazer, deixaram em branco, fizeram o resto e não conseguiram fazer esses, né? Então, 10ª vez que eu tô falando já na sequência, se você tiver alguma dúvida, me manda, me pergunta, beleza? Que eu te respondo, mando vídeo, resolvo exemplos, eu dou meus pulos, beleza? Então, bora resolver esse exercício. Antes, eu vou fazer aqui, como eu disse para vocês, vou desenhar o diagrama de Linus Pauling antes de começar a resolvê-los, né? Resolver essas questões. Então, bora lá. Vamos ver se está aparecendo ali. Diagrama de Linus Pauling, como é que faz? Você vai montar. Eu não vou voltar ao slide agora porque eu quero que vocês façam junto comigo de cabeça. Tem aquele macete, se você quiser, né? Sexo pode dar. Sexo pode dar filhos, sexo pode dar filhos de novo, sexo pode dar, sexo pode. Se você decorar esse macete, eu vou fazer através do macete aqui, tá? Na folha. Vai ficar assim, ó. Sexo pode. Sexo pode dar. Estou montando o diagrama de Linus Pauling, tá? Sexo pode dar filhos. Sexo pode dar filhos de novo. Sexo pode dar e sexo pode. Pode dar filhos, né? Se fizer. Então, tome cuidado aí na vida. Bom, temos aqui então uma maneira mais ampla, né, de ver esse diagrama. Ops, estava no zoom, não tinha visto. E aí, o que vem agora que você já fez essas letras, né? O que são essas letras? Essas letras são os símbolos para os subníveis, né, dentro das camadas. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que escrever quais são as camadas. Cada linha dessas, ó, a primeira linha é uma camada, a segunda linha é outra camada, a terceira linha é outra camada. Cada linha dessas é uma camada. Então eu vou colocar o número correspondente a cada uma dessas camadas. Quais são esses números? Bom, camada 1 eu escrevo 1 na frente. Então, isso aqui, ó, isso aqui é... Esse 1S quer dizer o quê? Quer dizer camada 1 subnível S. Tá? Subnível S dentro da camada 1. Ou seja, a camada 1... Lembra do desenho do átomo, do Rutherford? Que no meio tinha uma bolinha, que era o núcleo, e alguns... Do Bohr, no caso, Rutherford Bohr. Que tinha uma bolinha no meio, que era o núcleo, e algumas camadas, tipo uma cebola, assim, algumas camadas, alguns arcos, que eram os níveis. Então, o primeiro nível é o nível 1, né? Ou a camada K. E aí, o subnível S é o único que existe dentro do nível 1. Como é que você sabe disso? Você pode decorar só memorizando esse diagrama. Cada linha dessas vai ser uma camada. Então, repare, essa é a camada 1. Só tem qual subnível dentro da camada 1? Só tem o S. Não tem mais nenhum, só tem o S. Depois, na camada 2 tem o S e tem o P. Ó. Tenho tanto 2S quanto 2P. Aqui, a camada 3 tem quais subníveis dentro? Tenho 3S, tenho 3P e tenho 3D. Tenho 3 subníveis. Na camada 4, tenho 4 subníveis. 4, 4. Na camada 5, tenho 4 subníveis também. Só até o F. Na camada 6, tenho 3 subníveis. Na camada 7, tenho 2 subníveis. Tá? Então, a gente tem aqui o diagrama de Linus Pauling mostrado ali na câmera. Bom,
do jeito que está aparecendo, o que falta para a gente? A gente comumente coloca o quê? Coloca o número de elétrons máximo que cabe em cada subnível, coloca como se fosse um expoente em cima deles. Então vai ficar em cima de todos os subníveis S, vai ter um 2. Em cima de todos os subníveis P vai ter um 6, que é o número máximo de elétrons que cabe dentro desses subníveis P. Em cima de cada subnível D vai ter um númerozinho 10. Em cima de cada subnível F vai ter um númerozinho 14. Então a gente tem este desenho aqui. Tá? Este desenho aqui. Bom, agora, o que isso significa? Esse monte de número com um monte de letra. Eu acho que eu vou, porque aqui eu fiz muito junto. E isso é uma coisa que você vai percebendo com o tempo. Eu, por exemplo, agora estou segurando uma câmera aqui, ó. Tô fazendo assim, ó. Vocês conseguem reparar? Eu tô segurando aqui na minha mão a câmera e escrevendo ao mesmo tempo. Por isso que eu tô ficou meio ruim esse meu diagrama aqui. Que eu tô pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas com calma, se você for fazendo uma prova, faça ele devagarinho, faça ele mais espaçado, porque olha, aqui parece tudo muito junto. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou circular esses subníveis só para vocês terem uma ideia mais visual do que está acontecendo. Ó, vou circular assim. Deixar ele circuladinho, esse aqui também. Fazer eles em círculos para separar um do outro, né? Porque ficou muito junto. Não precisa fazer esses círculos aqui quando você fizer sozinho, basta você deixar eles mais separados para você poder enxergar melhor. Aí, são esses os subníveis circulados ali, os subníveis para os elétrons, para os átomos que a gente conhece na tabela periódica, né? Desde o hidrogênio, que é o primeiro, que tem um elétron só, até o oganessono, que é o último, que tem 118. Todos eles têm pelo menos um desses subníveis que aparece no diagrama de Linus Pauling. Agora, a partir disso, a gente vai resolver a número 11. Então, eu vou começar a resolver já aqui do lado. Ó. Vou deixar esse espaço aqui. Número 11. Mas, para isso, a gente tem que ver o que isso significa, né? Qual que é a lógica desse diagrama. O diagrama, lembrando, se você já assistiu a aula, já falei isso pelo menos 2 vezes, ele é uma ordem de distribuição dos elétrons. Quando você vai colocando, tipo, eu quero fazer distribuição eletrônica do cálcio, e você vai colocando 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, essa distribuição dos elétrons que você está fazendo é chamada distribuição eletrônica. Quando você tem tudo pronto e você olha aqueles elétrons, você tem o resultado da distribuição eletrônica, que os livros chamam de configuração eletrônica. O que é a configuração eletrônica? A configuração eletrônica é o resultado que deu. Quando você olha o resultado final, a resposta de cada exercício desse aqui, que está aparecendo no slide, aqui, ó. Aqui. Vão ser as configurações eletrônicas, né? A gente faz a distribuição dos elétrons e atinge a configuração eletrônica no final. Então, configuração eletrônica e distribuição eletrônica são 2 nomes utilizados, né? Eles têm uma pequena diferença, mas às vezes eles aparecem como sinônimos, tá? Distribuição e configuração eletrônica. É o que a gente vai ter de resposta para esse exercício 11, por exemplo, tá? Qual que é a ordem que a gente vai distribuir os elétrons? Sempre na ordem diagonal desse diagrama. Então, vai ser assim, ó. Primeiro, 1s, aí depois a gente faz as diagonais aqui. Quando a diagonal acaba, a gente parte para uma diagonal inferior e vai resolvendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Várias diagonais são 8 diagonais, né? 8 diagonais nesse diagrama. Então a primeira está ali já, 1s. Qual que é o próximo subnível que você vai fazer distribuição eletrônica? 2s. Depois 2p, 3s. Depois 3p, 4s. Depois 3d, 4p, 5s. Depois 4d, 5p, 6s. Depois 4f, 5d, 6p, 7s. Depois 5f, 6d, 7p. E finaliza. Tá? Então a gente vai finalizar no 7p. Essa ordem aqui é uma ordem de quê? Estou fazendo uma revisão antes da gente começar a resolver os exercícios, tá? Porque essas 2 primeiras aulas têm muito a ver com isso. Se você não sabe fazer isso aqui, você não sabe fazer o exercício. Beleza? Então, é uma ordem de energia. Ordem de energia, quer dizer,
do menos energético para o mais energético. Aquele que tem que aparecer antes, aqui em cima, são aqueles de menor energia. Aqueles que aparecem mais para baixo, né, no final das linhas, aqui mais para baixo, na distribuição eletrônica, são aqueles de maior energia. Então, vamos começar a resolver o exercício agora 11, né? Agora a gente vai começar de fato, de verdade. Então, número 11. Agora vai ser rápido, porque a gente já fez essa revisão, então vocês estão afiados nas respostas. 5.11. Letra A. Carbono, número atômico 6. Olha, número atômico 6, a gente vai colocando elétrons até que a gente atinja 6 elétrons no total. Ah, e como é que eu sei quantos elétrons que eu estou colocando? Olha esses numerozinhos aqui, como são os expoentes, né? 2, 6, 10, 14. Esses números que são os expoentes é o número de elétrons que a gente tem em cada subnível. Se você somar todos os expoentes, entre aspas, de uma distribuição eletrônica, você vai conseguir o número total de elétrons. Então, para o carbono dar certo, você tem que fazer a distribuição eletrônica dele até o número total, né, a soma daqueles expoentezinhos, entre aspas, ali em cima das letras, dá 6 no total. Então vamos ver. Vai ficar 1s2 na ordem, né? Começamos aqui, ó. 1s2. 1s2. Depois do 1s2 vem o quê? 2s2 na ordem, ó. 2s2. Então, 1s2, 2s2. Até agora eu já tenho quantos elétrons distribuídos? 2, 4. 4 elétrons distribuídos até agora, mas eu preciso de 6. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. 1s2, 2s2, aí acabou essa linha, vem cá para cima. 2p6. Se eu colocar 2p6 aqui, eu vou ter um total de quantos elétrons? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mas eu não quero 10, eu quero quanto? Eu quero 6. Então, se eu quero 6, eu não posso colocar o número total 6 de elétrons no P, não posso colocar 6 elétrons no P, senão eu vou ter 10 na distribuição. Então, tem que colocar apenas 2. Ah, professor, pô, mas por que eu colocou 2? Por que você colocou 2 se era 6? Não, 6, aquele número 6, é o total que cabe de elétrons no subnível P. Não quer dizer que sempre vai ser 6. 6 é o número total. Pode ter 1, pode ter nenhum, pode ter 3, 4, 5 e pode ter 6 também, se ele estiver cheio. Mas aqui nesse caso, para o carbono, ele teve só 2. Teve só 2 elétrons, tá? Então, somando aqui, ó, 2 mais 2 mais 2, 6 elétrons. O carbono tem essa configuração eletrônica, ok? Então essa é a resposta para... Vamos ver como é que fica ali nos slides. Tadã! Não sei se vocês conseguem enxergar, tomara que sim. Mas nos slides estão aparecendo ali, ó, 1s2, 2s2, 2p2, que é a resposta que a gente conseguiu, beleza? Vamos fazer a letra B agora. Letra B... Aqui. Sódio 11. Sódio 11. Bem, a gente vai fazer a mesma coisa, né, na mesma ordem, tá? Até o 11. Só que a gente vai até o 11. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui a gente já tem 10 elétrons. Falta mais um. Então, 3p1, né? Seguimos essa ordem que aparece aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Só que como se eu colocar 3s2, isso aqui vai dar 12, eu não quero 12, eu quero 11, eu coloquei apenas 1 no subnível P, tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. 11 elétrons na distribuição do sódio, beleza? Então, tá ali, ó, no slide. Ficou meio pequeno, né? No slide. Está escrito lá essa mesma resposta que a gente conseguiu. Letra C. Aqui teve gente que não conseguiu fazer. Por que não conseguiu? Porque era íon. A gente tem íon no slide da aula 8. Essa tarefa foi da aula 7. Eu falei que era meio que um desafio na aula 7, porque a gente ia continuar estudando isso na aula 8. Então, na aula 8 eu explico como fazer esses íons aqui, tá? E aí eu até comentei quando eu pedi essa tarefa na aula 7, falei que se vocês não conseguissem fazer, beleza. Porque esses íons ainda eu iria explicar como faz, né? Então, foi explicado na aula 8. Mas, como a gente já teve até a aula 10, tá susto, né? Pra gente saber fazer isso aí. Olha lá, vou copiar. Fósforo, número atômico 15, carga 3-. O que a carga 3- quer dizer? O que a carga 3- quer dizer?
A carga 3- quer dizer que ele ganhou 3 elétrons a mais do que ele tinha inicialmente, beleza? Então, carga menos 3, ou 3-, como está escrito, quer dizer que além dos 15 que o fósforo tem normalmente, esse fósforo aqui tem 3 a mais. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica até o 15, que é do fósforo normal. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 dá 10. 3s2 dá 12, 3p3 dá 15. Essa é a distribuição do fósforo comum, o fósforo sem aquela carga. Agora, como o fósforo ganhou 3 elétrons, esse subnível que só tinha 3, ele ainda cabe mais alguma coisa, né? Esses 3 elétrons a mais que entraram vão entrar onde? Sempre na camada de valência, dentro da camada de valência, no subnível mais energético da camada de valência, tá? Então, qual é a camada de valência? Camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a última camada, aqui é a terceira, né? A última em número, o maior número, que aqui é 3. Então a gente tem terceira camada, beleza. Aqui a gente vai adicionar, ó, 3, aqui já está cheio, né? 3s2 está cheio. A gente vai adicionar aqui, ó, 3p3 vai sumir e vai se transformar em 3p6. Então a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Essa é a distribuição do fósforo de carga 3- e número atômico 15, tá? Porque além dos 15 que ele tem, ele ganha 3 a mais. Então ele fica com carga 3 negativa, tá? E aí a gente tem aquela resposta ali, beleza? Não é resposta feia assim, né? Esse 3, aqui eu fiz de um jeito didático, né? Tapei esse cara aqui, coloquei 3 elétrons a mais e escrevi ele aqui embaixo. Mas você numa resposta escreveria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Fechou. Não precisa fazer esse rabisco nem nada. Isso aqui eu estou tentando te explicar como faz, tá? A resposta é só, em vez do rabisco aqui, ó, você coloca 3p6 direto. Essa já é a resposta, ok? Que tá ali, né? Próximo, cálcio 2+, número atômico 20. Cálcio 2+, número atômico 20. Bem, vamos fazer a distribuição do cálcio normal, sem a carga. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto, a gente tem 20 elétrons. Tá? Até o 4s2 dá 20 elétrons. Ah, professor, de onde você está tirando isso? Deste diagrama aqui, tá? Olha lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Estou usando o diagrama, beleza? Estou usando essa ordem do diagrama aqui. Agora, o cálcio 2+, o cálcio com carga 2+, quer dizer o quê? O cálcio normal tinha 20 elétrons. O cálcio 2+, perdeu 2 desses 20. Ele não tem mais 20, ele tem 18. Então, tem que arrancar 2 elétrons desse cara. E eu arranco elétrons da onde sempre? Sempre da camada de valência. Então, se eu tenho que colocar elétrons a mais, eu coloco na camada de valência. Se eu tenho que tirar elétrons, eu tiro da camada de valência. Qual é a camada de valência para o cálcio? Tá aqui, ó. Quarta camada. Eu vou retirar 2 elétrons da camada de valência do cálcio, porque ele tem carga 2+. Então, se eu tirar 2, fica com quanto aqui? 0. Ele só tem 2. Então, se eu tirar 2, ele fica com 0 e some. Não precisa escrever quando não tem elétrons. Então, aqui, se eu tirar 2 elétrons da camada de valência, vai ficar 0, ou seja, só riscar isso aqui, ele não faz parte mais da distribuição eletrônica. Por quê? Porque esse cálcio 2+, perdeu esses 2 elétrons. Então, a sua resposta não tem esse rabisco, não precisa fazer o rabisco. Então, a resposta ali é até aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até 18 elétrons, que é o que ele tem. Ele tinha 20, perdeu 2, certo? Letra E. Esse exercício da aula 7 aqui é o que dá mais trabalho, tá? Por isso que a gente está levando bastante tempo para resolver ele. Que eu estou explicando 1000 coisas antes de resolver ele, né? No fim das contas, ele não é tão demorado assim. Letra E, ó, bromo 35, carga menos. Então, vamos fazer o bromo até o 35 primeiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, deu 20. 3d10 dá 30, então a gente tem 30 elétrons já. Depois, vamos ver aqui, ó, depois do 3d10 vem quem? Ó, na ordem, 4p6. Então, 4p. Eu não vou colocar 4p6, porque se eu colocar 4p6, ó, tinha 30. Mais 6 fica 36. Mas eu quero 35. Então, 3p5. Tá? 3p5. Aí,
O bromo de carga menos era o bromo que tinha 35 elétrons inicialmente, porém ele ganhou um a mais. Então aí ele fica com 6, né? Fica com, em vez de 35, fica com 36. Então, o bromo de 36 elétrons, esse cara que tem uma carga negativa, um elétron a mais, ele em vez de 4p5 vai ter 4p6. Então fica 4p6 ali, tá? Sem esse rabisco. Esse rabisco é só didático, para você ver como é que a gente faz. A gente primeiro faz a distribuição normal, depois a gente tira ou depois a gente coloca. Se for o caso de ser um cátion, que é positivo, a gente tira elétrons. Se for o caso de ser um ânion, que é negativo, a gente coloca elétrons a mais. Beleza? E tá ali a resposta no slides. Aqui. Agora, criptônio 36. Letra E, letra F. Criptônio 36. Vamos até o 36, né? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Minha letra tá boa, né? 3D10, 30, 4P6, 36. Chegamos no 36. Tá aqui a resposta. 36. Repare que é exatamente a mesma resposta da letra E. Por que será que isso acontece? Bom, porque tem o mesmo número de elétrons, né? O bromo 35 de carga 1-, ele tem 36 elétrons. O criptônio sem carga, que é o criptônio com 36 elétrons, também tem 36 elétrons. Então, os dois têm a mesma distribuição de elétrons, eles vão ter a mesma configuração eletrônica. Estaria a mesma resposta para os dois. Igualzinho. Para a gente ir finalizando já. G, letra G. Aqui. É o césio 55 mais. Césio 55 mais. Bom, bora fazer até o 55 então, né? Ó, 1s2 dá 2. Eu vou contar aqui, eu tô contando o número de elétrons, tá? Então, 1s2 tem 2. Aqui com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 10, 30. Com mais 6, 36. Que foi até onde a gente foi nas últimas letras ali, né? Aí com mais 2, 38. 38 com 10 dá 48. 48 ainda não chegou no 55. 48 com 6, 54. Com 1, 55. Então, 54, 55. Vamos até o 6S nessa distribuição. Então, bora lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, aqui 5S2, ó. Próximo 4D10, 5P6, pronto. Temos 54, mas a gente quer 55. Então falta um elétron ainda aqui, ó, 6S1. Fica assim, ó, 6S1. Beleza? E essa distribuição para o césio normal. A gente quer o césio mais, tá vendo ali, ó, césio mais. Então você vai ter que ter essa distribuição eletrônica aqui tirando um elétron. Aí você vai tirar um elétron da onde? Da camada de valência. Qual é a camada de valência? É essa aqui. Vou tirar um elétron dela, risco aqui. Sobram quantos na camada de valência? 0, nenhum. Então essa camada de valência some, esse cara aqui, ó. Ele tinha um elétron só, eu tirei um elétron, ele some. Então a distribuição eletrônica do césio mais vai até onde? Vai até aqui só, até o 5p6. Beleza? Vamos para o último, que é o chumbo 82. Caraca, velho, 82 é bastante coisa. Então vamos reservar um espação aqui. Letra H. Chumbo 82. Ó, a gente viu que até aqui, ó, deu 54, 56, 56 com 14, 70, 70 com 10, 80, vai ficar aqui, ó, P2. Vai ficar P2. Então, vamos até o P, né, o 6P, e aí a gente coloca 2 elétrons aqui. Então vai tudo isso aqui até chegar no 6P. Caraca, é bastante coisa. Então bora. Vai ficar
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, deu 30. 4p6, 36, 5s2, 38, 4d10, 48, 5p6, 54, 6s2, 56, aí 56 com 4, F14, 70, 5d10, 80, 6p2, 82. Essa aqui, ó, é a distribuição eletrônica. Essa aqui é a distribuição eletrônica para o chumbo 82. Então ele vai até o 6p2 aqui, vai ficar desse jeito, que a resposta aparece ali no gabarito, beleza? Então, fechou. Vários bilhões de exemplos aqui de como fazer distribuição eletrônica. Então, essa tarefa aí foi a pior de todas que eu passei, foi essa primeira, né? Aqui a aula 8, que era também sobre distribuição eletrônica. Nela eu fiz vários exemplos, tipo esses daqui que a gente está fazendo, mas eu fiz no slide, não fiz na mão, né? Fazer na mão é diferente, cara. Tem um clima especial, né? E aí, bora continuar pro exercício que eu passei nessa aula, um exercício da Federal do Paraná. Então, você vê que essas tarefas estão legais, né? Exercício da UFPR pra gente resolver. Vamos escrever aqui, exercício 9 da página 61. 9 da página 61. Esse, tá? Esse que a gente vai resolver agora. Então vamos ler. Considere as seguintes afirmativas sobre dois elementos genéricos, x e y. Então tem o x e tem o y, dois elementos químicos. X tem número de massa igual a 40, então eu vou escrever aqui, ó, 40. X é isóbaro de Y. Lembra que é isóbaro? Tem a mesma massa? Então os dois têm a massa 40. Y tem o número de nêutrons igual a 20. N igual a 20. Certo. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número atômico e a configuração eletrônica para o cátion bivalente Y. O que é um cátion? É um cara de carga positiva. Bivalente é o quê? Duas cargas positivas. Se fosse trivalente, seria 3 cargas positivas. Se fosse uma carga positiva, seria monovalente. Tá? Então, o cátion bivalente Y2+, ele quer a configuração eletrônica desse cara aqui, ó, Y2+, certo? Mas, para isso, a gente tem que saber primeiro a configuração eletrônica do Y. E, para isso, a gente tem que saber primeiro o número atômico do Y. Então, vamos descobrir esse número atômico do Y, né? Y tem um número de nêutrons igual a 20, certo? Ele tem 40 de massa, certo? Certo. Prótons mais nêutrons tem que dar a massa. Ele tem 20 nêutrons. Quantos prótons ele tem para poder chegar a 40 de massa? Subtraia a massa menos o número de nêutrons. Vai dar quanto? 40 menos 20, ó. Número atômico dele está sendo a massa menos o número de nêutrons. O número atômico dele está sendo 20. Está sendo 40 menos 20, que é 20. Então, o número atômico dele é 20. A gente faz a distribuição dele até o 20, então. Então, bora fazer a distribuição eletrônica do Y. Número atômico 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3... Eita, nós, olha esse 3, velho. 3s2, 3p6, 4s2. Chegamos no 20. Porém, não é o Y normal, é o Y com carga 2+. E para isso a gente tem que retirar 2 elétrons. Da onde? Da camada de valência. Então, cadê a camada de valência aqui? A quarta camada. Vamos retirar 2 elétrons da camada de valência. Tem quantos elétrons na camada de valência? Apenas 2. Se eu tirar esses 2, isso aqui some, ó. Risca, não existe mais, porque a gente destruiu a camada de valência. Não tem mais nada. Então, a gente tem a distribuição eletrônica desta forma aqui, ó. Deste jeito que está aparecendo. Então vamos ver. Quantos elétrons tem no cátion bivalente Y? O Y normal tem 20. O cátion bivalente Y tem 18, porque ele perde 2. 18 elétrons. E distribuição eletrônica até o 3p6, qual a alternativa? Resposta letra D. O número atômico A. O número atômico do Y é 20, certo? O número atômico do Y é 20. E aí, a distribuição eletrônica do Y2+, é
até o 3p6. Então a gente fica com a resposta letra D. Número atômico 20, porque é o número de prótons, e a configuração eletrônica, aquela que está aparecendo ali né? Aqui na câmera agora. Então fica a letra D a resposta, certo? Aqui a gente viu uma aula sobre radioatividade, e essa tarefa é bem fácil. Associe o nome do cientista com a coluna 1 com sua contribuição para a história da radioatividade na coluna 2. Coluna 1, Henri Becquerel, Marie Curie, Ernest Rutherford e Reine Joliot-Curie, que é a filha da Marie Curie, né? Coluna 2, descoberta das partículas alfa e beta, descoberta dos elementos polônio e rádio, descoberta de alguns elementos artificiais e descoberta da radioatividade. Vou fazer assim. Vai ficar duplicado. Eu tô filmando agora a minha tela, né? Já que a gente não vai fazer esse exercício na folha, então fica ali duplicado. Bem, quem é o cientista cujo nome é associado à descoberta da radioatividade? É o Henri Becquerel. Então a letra A fica ali no finalzinho, tá? Na última. Qual foi o cientista a descobrir os elementos polônio e rádio? O casal Curie, né? Marie Curie. Então fica B para a descoberta dos elementos polônio e rádio. Agora as duas que são menos óbvias são descoberta das partículas alfa e beta e descoberta de alguns elementos artificiais. Quem descobriu as partículas alfa e beta? Bem, o cientista que oficializou as partículas alfa e beta, que escreveu o artigo oficializando e dando o nome das partículas alfa e beta, foi um cara que a gente conhece já faz tempo, que é o Rutherford. O Rutherford foi o responsável pela categorização, a descoberta das partículas alfa e beta. Então sobra a filha da Marie Curie para descoberta de alguns elementos artificiais. Então a gente fica com a resposta CBD-A. C, descoberta das partículas alfa e beta para o Rutherford. B, descoberta dos elementos polônio e rádio para Marie Curie. D, descoberta de alguns elementos artificiais para a Irene Joliot-Curie. E a descoberta da radioatividade para o Becquerel. Beleza? Fácil. Próximo, a gente viu mais uma aula sobre radioatividade. E aí tinha esse exercício para a gente fazer, né? Que era diferencia as partículas alfa e beta apresentando suas principais características. O que você pode escrever aqui? Bem, a diferença crucial entre as partículas alfa e beta está em que? Agora eu vou usar aqui a câmera de novo. Vou fazer o símbolo delas aqui. Ó, esse aqui é o 2, né? Da página 57. Então, partícula alfa, partícula beta. A partícula alfa, ela tem 2 prótons e 4 de massa. A partícula beta, ela não tem prótons. A partícula beta, ela tem carga negativa, porque ela é um elétron. Lembra que ela é um elétron? Ela é um elétron que é liberado na destruição de um nêutron. E aqui a partícula alfa, ela tem carga positiva. Carga positiva. Diferenciar as duas pode ser, por exemplo, a diferença entre massa. A massa da partícula alfa é 4. A massa da partícula beta é 0, ou seja, a partícula alfa é mais pesada que a partícula beta. Depois, a partícula alfa tem carga positiva, enquanto a partícula beta tem carga negativa. Bem, aí vão duas diferenças essenciais. Essas duas diferenças já são suficientes para a gente categorizar e diferenciar essas duas. A partícula alfa ela é mais pesada e tem carga positiva. A partícula beta ela é mais leve e tem carga negativa. Fechou a resposta. E aí, apresentando suas principais características. A massa e a carga. Então, a gente tem aqui já as principais características, né? Partícula beta, carga negativa, partícula alfa, carga positiva, massa da partícula alfa 4, massa da partícula beta 0, né? Porque ela tem uma massa ridiculamente pequena porque ela é um elétron, certo? E fica essa a resposta. Beleza? A resposta é o quê? A diferenciação de massa e carga. Carga positiva para alfa, carga negativa para beta. Massa 4 para alfa, massa 0 para beta. Você pode escrever, por exemplo, que a partícula alfa ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. E a partícula beta é feita de um elétron.
a partícula beta é feita de 1 elétron e a partícula alfa é feita de 2 prótons e 2 nêutrons. Pronto, a gente escreveu tudo que poderia escrever sobre essas duas partículas aqui já. Então, se quiser usar qualquer uma dessas palavras ou um conjunto dessas palavras para explicar essas diferenças, você responde o exercício tranquilamente, certo? Então, galera, é isso. Vamos finalizar aqui. Deixa eu puxar para cá. Bom, gurizada, é isso. Finalizamos por hoje. Nosso vídeo já está aí se estendendo a 40 minutos. E falou, tchau, até mais.